Minutinho, vamos lá, Richard. Já aqui no seu lugarzinho, tá pegando muito negócio aí. Já pegou muito desde cedo. Tá bom. Chega de pegar agora. Bora, rapaz. Eu gostaria de ouvir uma pessoa que quer perguntar algo. Fala, Felipe. Eu levantei a mão sem querer, tio. Ah, tá bom, então. Então, deixa eu fazer logo a chamada, para a gente ficar logo livre, para continuar, tá? Então, por gentileza, eu gostaria que respondesse quem estiver, tá? Por favor. Alexandra, Ana Beatriz, Ana Carolina, Ângelo, Breno de Jesus, Breno Lima, Caio, Presente. Davi, Felipe, Presente. Gabriela, Giovana, Presente. silêncio para eu poder ouvir, né? Ué, o que houve? Ah, Breno Lima, chegou. Gustavo. Isaac. Isaac. Presente. Isabela. Gente, por favor. Ei. Jonas. João Henrique. João Pedro. Josias. Presente. Juliana. Presente. Júlia. Kailane. Maria Eduarda. Maria Fernanda. Eles aí atrás, por favor. Maria Fernanda está? Não, Gustavo, eu não tinha colocado, porque na hora que eu te chamei você não estava. Maria Fernanda não está, né? Maria Luísa. Maria Raíssa. Presente. Mariana. Mateus. Presente. Miguel. Miguel. Milena. Presente. Nathalie. Presente. Pedro Mesquita. Cadê Pedro? Sofia. Não, peraí. Pedro Mesquita, Richard. Sofia. Tiago. Presente. Yasmin. Presente. Então, vamos lá, gente? Prosseguindo aí com a nossa aula. Vamos lá? Podemos? Professora, Oi, Jonas. você botou minha presença? É difícil. Jonas. Vou colocar.
Jesus. Parou aí, por favor? Parou? Hein? Tá bom? Pode ser. Eu vou esperar. Bota a sua outra perninha para frente. Você também poderia virar para frente, né? O encosto da cadeira é aqui, não é a parede que é encosto. Não sei por que as pessoas cismam de se encostar na parede. As 3 filas do meio encostam direito, as laterais se encostam na parede. Bom, gente, então, dando continuidade aí, nós vamos falar, conhecer um pouco como era. Pode virar para frente, sentar corretamente, ó. Encosto da cadeira, esquece a parede. Como funcionava o engenho, né? Aonde era transformada a cana-de-açúcar, na verdade, né? No próprio açúcar. Então, nós temos aqui uma imagem, né? De algumas partes desse engenho. O engenho é toda a fazenda. Então, temos aqui, ó, número 1 aqui, a Casa Grande. Nessa Casa Grande, gente, para e presta atenção no que está fazendo. Quer dizer, está fazendo coisas que não requer a atenção. Eu estou ouvindo, mas não está prestando atenção. Por isso, aí, depois eu lanço uma pergunta do que eu já falei, não estão nem aí. É isso. É porque é um tal de pega a caneta, faz isso, faz aquilo, folheia, risca aqui, risca ali. Não estão com atenção. Quem está com o seu livro, deixa o livro aberto. Então, a Casa Grande, que era morada, Casa Grande. Já o próprio nome já diz, uma grande casa, aonde morava o proprietário da fazenda e sua família. Uma casa, para aquela época, uma casa com certo luxo, né, para aquela época. 2, aqui atrás, a senzala, aonde ficava abrigado aí os negros escravizados, né? E 3 aqui, a Casa do Engenho. Nós estamos vendo aqui, não dá para ver muito bem, uma roda d'água. A roda d'água, porque algumas fazendas tinham vamos dizer, algum rio que passasse por dentro da fazenda e aproveitava essa água para fazer a roda d'água girar e moer a cana. Então, tinha uma engrenagem, deixa eu mostrar aqui novamente, tinha uma engrenagem que a roda d'água, né, tinha junto com a outra peça que fazia rodar e colocar as canas ali para poder ficar, espremer, né, vamos dizer, o caldo da cana. Então, nós vamos ter dessa forma. Mas aqueles que não tinham rio passando na sua propriedade, que tipo de força era usada? A dos escravos, alguns até de animais, como os bois. Às vezes colocava-se 2 bois, fazia como se fosse uma peça de encaixe assim, fazia o boi ficar girando em torno dessa roda ali do meio, e aí ia moendo. Ou o próprio escravo. Isso. Então, gente, aqui estou fazendo a apresentação do que era uma fazenda, né? Um engenho. A gente observa aqui, ó, essa partezinha aqui, vem chegando, né, uma pessoa aqui, como se fosse numa casinha aqui, sendo carregada pelos escravos. Provavelmente alguém da fazenda. Como é que é, Pedro? Vira para frente, Pedro. Meu Deus do céu. Fala.
Sim, aqui só tem uma parte, assim, grossamente aqui só tem mostrando telho, mas tem mais, né? Tem mais específica. Tem a parte do canavial, tem a roça, tem várias partes. Então, a gente tem aí no livro de vocês algumas partes que não estão mostrando na minha imagem. Observa aí na página 288. Olha para a página 288. Lê aí, letra A, Richard, o que é isso? Então, qual era o nome do local? Senzala, né? Então, nesse do livro de vocês, apesar também de estar uma imagem mais escura, mas está aí à esquerda, tem a senzala, como eu mostrei na minha imagem também. Alexandra, leia a letra B, canavial. Não tem livro? Ah, tá, esqueci. Ela não tem, ela não fala. Era feito. Isso. Então, letra B, o canavial. É a parte que era plantado. Então, uma área grande. Então, a gente supõe que era uma fazenda muito grande, né? Porque tinha várias áreas. Então, vamos ver, Ana Carolina, letra C, casa de engenho. Mais alto, um pouquinho mais alto. Isso. Então, João, vira para frente, para ouvir, não precisa virar para trás. Então, casa de engenho, né? Como eu falei, era aqui, nessa imagem, né, da casa do engenho, é que ia ser colocada ali através dessa moenda, né? Era um local que tinha vários tubos, como se fosse aqui, ó, um exemplo, né? Essa minha garrafinha aqui é cilindro, havia um outro, às vezes tinha só dois, ou às vezes haviam quatro, dois de cada lado. E aí, entre uma e outra, né? Entre uma e outra, se colocava, ela ficava girando, e aí, no meio, introduzia-se a cana-de-açúcar, para que ela fosse espremida, né? E deixada o caldo cair. Depois desse caldo caído, né, eles escolhiam, levava para um tacho grande ao fogo e ia começar a mexer. Começava a ferver aquele caldo da cana e ia mexendo. E aí tem uma curiosidade muito legal. O escravo que aprendia a fazer o caldo está no ponto de botar nas formas. Haviam formas para colocar aquele caldo. Aquele caldo vai ficando grosso. Por exemplo, quando a gente faz uma calda de pudim, né, a gente deixa ela ficar bem grossinha, bem com açúcar derretido para caramelizar toda a forma. Então, ela ficaria mais ou menos desse tipo. Uma calda mais grossa. E aí, gente, teria uma mesa, só um instantinho, uma mesa aonde, na mesa, teria vários buracos redondos e nessa mesa era colocado umas formas que poderia ser de barro ou de metal. E aí enfiava aquela forma, isso mesmo, na mesa, né? Ali eram grandes assim, eram bem grandes, devia ter uns 60 a 70 centímetros de altura, largas assim. Estou descrevendo porque já vi algumas. E aí era colocada. Depois que aquela forma estivesse no ponto, o caldo tivesse, o cara está lá mexendo. Ele tem que saber o ponto exato. Quando ele via, né, levantava lá com a colher de pau grandona, né, mexendo, estava no ponto certo, aí vinha para derramar
um bocado daquele caldo nessas formas que estavam na mesa. Por quê? Era para esfriar e ela se transformar em açúcar. O verdadeiro açúcar, que hoje nós chamamos de açúcar mascavo, é um açúcar bem marronzinho, um pozinho bem marronzinho, que ele é dessa cor porque ele é o açúcar puro da cana-de-açúcar. Ele não leva nenhum outro produto químico. O branco é branquinho, lindo, mas ele levou um monte de produto para ficar branco. Então, esse açúcar mascavo, que vende nas lojas, natural, a gente tem mercado que vende também. O açúcar é o mesmo, só que ele é mais escuro. Aliás, mais não, ele é bem escuro. Às vezes é meio um esverdeado para marrom, porque é a cor do caldo da cana. Então, nessas formas que estão lá na mesa, eram chamadas de pães de açúcar. Não tem o ponto turístico, pão de açúcar? Então, esse pão de açúcar, ele recebeu esse nome devido a essas formas, porque o pão de açúcar, ele tem o formato igual às formas que colocavam o açúcar. Ele é exatamente isso. O morro do pão de açúcar, ele é assim. E as formas também. Então, ele recebeu o nome de pão de açúcar porque lembrava a forma onde era esfriado ali. E aí, dali desenformava, saía aquela parte assim, com uma pedra da cana-de-açúcar, e aí era vendido. Ou, depois dali, ela era ralada para ir em pó, ou ela era vendida inteira. Entendeu, Isabela? Entendeu? Entendeu? Ponta da língua, sabe tudo. Se eu perguntar aqui, vai chover 10. Então, gente, a gente tem aí algumas curiosidades desse período. Vocês agora já sabem por que tem o nome de pão de açúcar, por causa das formas. O Museu Histórico Nacional, nacional foi aquele que pegou fogo. O Histórico Nacional é um que tem lá perto da Praça 15, perto da onde... Boa Vista. Oi? Na Boa Vista? Não entendi, Ju, desculpa, fala. Na Boa Vista? O da Quinta da Boa Vista é o Museu Histórico, era o Museu Histórico. Ah, tá. O Museu Histórico Nacional é um que, quando você vai de barca, solta lá no Rio, você vai encaminhar para o lado esquerdo, bem mais à frente. Ah, tá, sim. Lá tem essas fases todas que a gente está falando da economia do Brasil. Tem parte do pau-brasil, tem parte da cana-de-açúcar, tem uma maquete enorme, assim, de um engenho, os bonequinhos, tudo lá, cada um com uma atividade. Tem da parte do ouro, da mineração. Então, por isso é histórico nacional, porque ele retrata toda a trajetória econômica do Brasil. Ele só não fala do café, né? Mas essa parte, pau-brasil, cana-de-açúcar e mineração, ele tem assim, um acervo muito bom. E aí tem sobre os escravos, uma sala só dedicada à escravidão, castigos e tal, né? Vamos ver se, para o ano que vem, possamos fazer aí atividades, né, extra classe, voltando aí a visitar alguns locais desse tipo, né? Vamos ver. Então, gente, esse engenho, esse negro que ficava lá mexendo, ele sabia, ele aprendeu, né? O primeiro teve um que teve que aprender. Aprendeu. Esse negro, olha que coisa curiosa, ele era muito bem tratado. Na fazenda, ele era um dos mais bem tratados. Por quê? Porque ele sabia o ponto certo. Se não tivesse naquele ponto certo, o açúcar não ia ficar bom. E se ele ficasse doente?
Geralmente, nas fazendas, tinha um ou dois que sabia aquilo ali, porque caso não ficasse doente, o outro estava ali para substituí-lo. Ah, mas se acontecesse, ficasse ruim os dois, aí ia botar o outro para experimentar. Então, o que chama a atenção é que esse negro ele vai ter um tratamento melhor. Ele vai comer melhor. Por quê? Para evitar ficar doente, para não faltar lá na hora da função dele. Tá? Então, a gente tem aí esses detalhes que são bastante curiosos. Aí vimos senzala, canavial, engenho, Casa Grande. Davi, lê aí, Casa Grande. Muitos escravos domésticos trabalhavam nessa atividade. Isso. Casa Grande, já pensar que é do dono da fazenda. Cailane, capela. Dentro das festividades e cerimônias religiosas, os escravizados chegavam da eram batizados na capela e recebiam o nome cristão. Isso, gente. Olha outra dificuldade. Olha isso. Se ele tinha um nome, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Se ele veio de lá, ele tinha o nome de Zâmbia, vamos dar um exemplo, né? O nome dele era Zâmbia. Quando ele chega aqui, ele vai ter que ter outro nome. E, de preferência, o nome é em português. João, Manuel, seja lá qual for, ele vai ter um nome. Gente, olha quantas atrocidades, né? Coisas terríveis foram feitas com esse negro. Ele foi retirado da sua casa, da sua família, do seu país, veio para cá, ficou aqui sem ter para onde ir, né? Foi domesticado pelo jesuíta. No caso, os jesuítas faziam parte dos indígenas. No caso dos negros, é o próprio engenho que vai domesticá-lo. No caso aqui, aqui no engenho, nessa minha imagem, não tem uma capela, mas toda fazenda tinha uma capela. O que é uma capela? Uma igreja menor. A igreja maior, geralmente, estava no centro da cidade. Fala, Ana Carolina. Vai falar, Pedro? Então, a gente tem aí esses detalhes. Então, ele vai aprender a rezar a religião cristã católica, vai receber outro nome, ele vai esquecer, vai ser obrigado a esquecer. Teve um escravo, gente, esse aí numa época mais depois, aqui no Rio de Janeiro, num município chamado Vassouras, uma cidadezinha muito bonitinha, e tem várias fazendas de café. Aí foi de um período bem mais à frente, né? E ali tem um pelourinho na parte alta da cidade, lá é o monumento Manuel do Congo, porque às vezes batizava o negro, né, com aquele nome, e da onde ele vinha. E esse negro lá em Vassouras, depois, já no início do século XIX, ele vai fazer uma rebelião ali para que os escravos fugissem. Só que vários foram presos e ele, como foi o chefe, ele teve a morte eterna. Ué, professora, mas a morte não é eterna? A morte eterna para o negro era ele ficar amarrado no pelourinho, que era o quê? Aquela madeira no centro do povoado, né? Amarrado ali, sem comer e sem beber, para ir morrendo devagar. Por isso que é considerada morte eterna. Ele vai devagar, lentamente. Ninguém podia dar alimentação nem água a ele. Olha que sofrimento. Né? Horrível. E aí, esse monumento, depois, o pessoal, movimento negro, né?
junto com o município, fez um mini museu lá com algumas imagens dele, o do Manuel do Congo. Ah, eles tinham um tempo livre ou estavam trabalhando 24 horas por dia? Não, eles trabalhavam praticamente assim, do nascer do sol até o pôr do sol, né? E aí, depois, eles iam para a senzala e, às vezes, quando eles queriam fazer alguma distração, eles faziam de madrugada, lá atrás, no final... Isso, lá no final da plantação, lá no final do canavial. Para quê? Para que o senhor dono do engenho não ouvisse os tambores deles fazendo danças ou praticando a capoeira, por aí vai. Então, então, aí eles ficavam, depois iam para a senzala e iam dormir, né? Um pouco para poder levantar assim que o sol amanhecesse, né? Mas, de qualquer forma, uma vida muito sacrificante, né? Fora que não tinha aquela história da feijoada ser típica da África, não é uma comida típica da África. A feijoada ela foi criada aqui no Brasil por quê? O dono de engenho mandava matar o porco, né? Aí mata o porco, vai pegar a carne do tronco principal, então pé, orelha, rabo, focinho. Essas partes que o dono da fazenda não ia comer, eles davam para os negros. E aí os negros colocavam essas carnes quando eles cozinhavam feijão. Era a única carne que eles comiam, era essas aí. Por isso que ficou a famosa feijoada, né? Mas não é típica da África. Foi aqui que eles aprenderam a fazer isso, porque era o resto que o dono não queria. E aí eles aproveitavam para botar ali no feijão, na feijoada. Tá bom? Já está me mandando embora? Beleza. Tá, sem problema. Não. Sem problemas. Sem problemas. Amanhã vamos tentar finalizar mais um pouco, pelo menos, essa parte aí agora dos europeus aqui. Ainda está faltando, falta pouco. Vamos ver. Se não der tempo, amanhã a gente vê, aí eu dou certeza. Se não der tempo da gente finalizar, aí o conteúdo do teste vai até a página tal. Eu vou avisar vocês. Tá? Gente, tchau, até amanhã, tá? Olha os trabalhos, hein? Todo mundo já aí de prontidão fazendo o trabalho, né? Tchau, professora Claudete. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Tá dormindo.